Eu sou Larissa Nobre e esse é o nosso canal Advogateando, os primeiros passos do advogado. E hoje nós vamos falar sobre que provas produzir num processo de guarda. Bem, no vídeo anterior, e se não assistiu, clica aqui para assistir, nós falamos sobre os tipos de guarda e as possibilidades desses tipos. Hoje nós vamos falar então sobre que provas produzir na guarda, né? Seja ela unilateral, compartilhada ou a guarda vaenga. Na guarda unilateral, se estivermos pelo lado patrocinando a causa de quem já tem a guarda, nós vamos produzir provas informando ao juiz que a guarda é unilateral por esses e esses motivos e teremos que produzir provas não a favor da gente tão somente. Nós temos que provar ao juiz que a outra parte não tem condições de fazer uma guarda, de modificar a guarda, ou ficando só unilateralmente, ou modificando para uma guarda compartilhada, ok? Vamos explicar isso de um jeito mais fácil. Vamos para os nossos exemplos. Digamos que o colega esteja patrocinando a causa pela mãe, ok? E a mãe tem a guarda unilateral da criança. E o pai, insatisfeito com essa unilateralidade, entrou na justiça pedindo para ele a guarda unilateral, ok? Então a mãe, ela é a requerida no processo, ela não é a autora do processo. A mãe, ela passa a ser requerida. E o colega vai fazer a contestação informando ao juiz quais os motivos que não devem proceder à ação, ok? Que a ação deve ser julgada improcedente para a mudança da guarda. E nessa informação ao juiz, o colega tem que produzir as provas necessárias, não somente para provar que a mãe é uma boa mãe, mas também para provar que o pai não tem condições exatas de cuidar da filha, seja porque trabalha os dois expedientes, seja porque tem algum outro tipo de impedimento, ou porque tem problemas psicológicos, ou porque tem problemas com bebidas, ou com drogas, enfim. Claro que essas informações que serão colocadas no processo são informações verdadeiras, né? A gente não pode criar informações para colocar dentro do processo. Feita essa primeira parte, né, falando bem da mãe, provando que a mãe tem sim condições de cuidar unilateralmente da filha, já na contestação do colega, é bom que ele coloque que a mãe não impede o direito de visita, ok? E aí regulariza dentro dessa guarda, já faz o pedido diretamente para o juiz, para que essa guarda continue unilateral para a mãe, não seja modificada, né, para o pai, mas que desta guarda o pai tenha assim, os direitos de visitas em dias alternados, e como costumeiramente né, metade das férias com o pai, metade das férias com a mãe, dia das mães com a mãe, dia dos pais com os pais, com o pai, enfim. E aí o colega vai informar isso na peça, ok? E vai esperar que o juiz julgue. Caso o processo não seja de uma guarda unilateral, seja uma guarda compartilhada, quais as provas que serão produzidas? Bom, quando a gente vai contestar, isso falando no mesmo exemplo, né, que nós seremos os requeridos, né, nós não somos os autores ainda, estou usando o mesmo exemplo passado. Quando a gente vai contestar uma guarda compartilhada, a gente precisa produzir provas, não mais do tratamento com os filhos. A gente precisa produzir provas de que não há como as partes adultas conversarem civilizadamente, ok? Por quê? Porque, como explicado no outro vídeo, a guarda compartilhada precisa da união das partes. Se não houver união das partes, é impossível e a criança vai sofrer muito mais. Então, preservando a criança, é bom que a gente informe ao juiz a possibilidade, se sim ou não, de se compartilhar decisões da vida da criança. Ok? Então, a gente vai produzir basicamente essas provas. A gente vai produzir que o casal, infelizmente, não consegue mais conversar para decidir coisas da vida da criança. E como que a gente vai produzir essas provas? Essas provas podem ser produzidas através de boletim de ocorrência,
onde possivelmente tenha uma agressão física ou verbal, caso tenha ocorrido. Essas provas podem ser produzidas através de testemunhas, né, que presenciaram algum momento entre o casal que não foi agradável e que impede que eles continuem se falando. Eu já fiz guarda onde a mãe tinha uma medida protetiva em relação ao pai, então o pai não conseguia usar os canais para se comunicar, porque ele estava legalmente impedido. Então, assim, a gente vai produzir as provas para informar que as partes não têm condições de conjuntamente criar uma criança, ok? E aí a gente vai explicar ao juiz que, embora a gente entenda que a guarda compartilhada é o melhor para a criança, porque não é o direito dos pais que está sendo discutido, é o direito da criança. E o fato do pai ou da mãe não ter sido um bom companheiro, companheira, não quer dizer que ele não seja um bom pai, ok? Então, a gente precisa sim produzir provas, mas essas provas precisam ser bem produzidas em relação à impossibilidade do casal se comunicar, ok? Já não, essa necessariamente, da guarda compartilhada, já não envolve tanto a criança. Porque na guarda unilateral, a gente vai ter que provar que a gente cuida bem da criança. Na guarda compartilhada, nós vamos ter que provar que o compartilhamento entre os adultos é impossível, ok? E aí, para manter a guarda unilateral. Lembrando que se há chance da guarda ser compartilhada, é a melhor coisa que existe para a criança. Então, a gente não está ali defendendo com quem a criança vai ficar. A gente está defendendo, na verdade, o bem-estar e o futuro da criança. Se o colega percebe que há a possibilidade de uma guarda compartilhada e que a guarda unilateral não está sendo suficiente para outra parte, deve avisar a sua cliente que a guarda compartilhada é o melhor caminho para que se tenha decisões da vida da criança, ok? Então, essas são as provas a produzir nos processos de guarda compartilhada. No caso da guarda avoenga, no caso em que a avó fica guardando a criança, pode ser uma guarda avoenga unilateral e pode ser uma guarda avoenga compartilhada, por que não, né? E os avós podem sim guardar os seus, nós já falamos no vídeo anterior, né, que os avós podem sim guardar os seus netos. Assim como qualquer outra pessoa pode fazer uma ação de guarda e guardar alguém, né? Guardar um menor, uma criança, proteger alguém. Mas no caso da guarda por uma terceira, eu não vou falar nem avoenga, as provas são as mesmas, tanto para a avoenga quanto para uma terceira. É que essa pessoa tem sim condições de cuidar desse menor, né, dessa criança, de um jeito melhor do que os pais. E aí não importam exatamente os motivos, né, porque são inúmeros motivos, né? Às vezes, a mãe não quer a guarda porque precisa viajar muito, e o pai não quer mais a guarda porque já tem uma outra família, ou a mãe já tem uma outra família e não quer a guarda. Enfim, são inúmeros os motivos para a negativa de uma guarda e para que a guarda vá parar em outra pessoa, né? Nós temos inclusive a possibilidade de morte, né? As duas partes morrem e alguém tem que tomar conta da criança. E neste caso, onde as partes ainda estejam vivas, para regularizar a guarda, é necessário que se produzam provas suficientes de que a criança está sendo bem tratada. Então, novamente, nós vamos produzir provas para a criança e não entre o casal, ok? As provas que devem ser juntadas no processo são que a criança tem um bom tratamento, que a criança frequenta a escola, que a criança tem um equilíbrio emocional. Se puder ser juntado um laudo psicológico, é bom que o faça. Se puder ser juntado um laudo de estudo social, é bom que o faça. Então, assim, nós vamos criar provas, produzir provas ou pedir que elas sejam produzidas em juízo, né, através dos núcleos de proteção à criança que tem em cada estado do Brasil, que através desses estudos que serão feitos com a criança vai estar apta para continuar com a guarda de uma terceira pessoa que não seja o pai ou a mãe. Então, são essas provas a produzir.
Lembrando, e a última dica que eu tenho para vocês, é que o direito de visita ele vai existir em qualquer guarda, tá? Ele pode existir na guarda unilateral, na guarda compartilhada e na guarda de terceiro, seja ela voenga ou não, ok? O direito de visita é o direito onde a criança tem o direito de receber visitas das pessoas que ela ama. Bem, se tiver alguma dúvida, deixa no nosso canal. Não esquece de deixar o seu like aqui, porque isso nos ajuda muito. Se inscreve no nosso canal. Se gostou do vídeo, compartilha com os seus amigos novos, né? Os novos advogados do Brasil. E uma boa sorte na sua ação. Até a próxima!